Que nossos olhos sejam sempre abertos pelo próprio Senhor, para que nós compreendamos as maravilhas da sua lei. A cada quarta-feira é uma alegria muito grande poder abrir a palavra de Deus e junto com a igreja meditar, especialmente nessa série a respeito da oração modelo, o Pai Nosso. E nós temos repetidas vezes mencionado que Jesus não estava aqui ensinando alguma coisa que poderia ser comparável a uma receita que deveria ser repetida mecanicamente. O que está presente na oração modelo é uma estrutura que deve ser seguida na composição das nossas orações pessoais e individuais. Embora possamos e muitas vezes repitamos o texto da oração modelo do Pai Nosso, jamais devemos perder de perspectiva que, na realidade, Jesus está apresentando aqui uma estrutura e elementos que devem estar presentes em toda e qualquer oração que nós façamos a Deus. Diz assim o texto em Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 9 e até ao versículo de número 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Oremos a Deus. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de ler a tua palavra e de termos ocasião como esta de podermos, num ambiente tão agradável, junto ao teu povo, quer seja presencialmente ou virtualmente, e podemos, ó Deus, refletir juntos nas tuas instruções para a nossa vida. Que enquanto lemos, ó Deus, a tua lei, possamos ver ao teu Filho Jesus Cristo. Em nome de quem nós a ti oramos. Amém. A parte que nos cabe nesta noite é o versículo de número 11, quando o Senhor Jesus ensina-nos a orar, dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Poderíamos dar um título a essa reflexão como uma petição, qual de fato é esse verso: dá-nos o pão de cada dia. E aí, refletindo, poderíamos dividir essa passagem em duas partes. Primeira, pensarmos sobre o que significa o pão nosso. E depois, refletirmos juntos sobre de cada dia nos dá hoje. A guisa de introdução, vale nos lembrar que Jesus apresenta-nos nessa oração modelo, como já dissemos, uma estrutura. Uma estrutura que começa com uma invocação, a primeira parte do versículo número 9, Pai nosso que estás nos céus. O Senhor é invocado, é convocado. Na segunda parte dessa oração está a adoração. Versículo 9b e 10. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Deus está sendo adorado e aquele que adora, coloca-se também à disposição dele. E finalmente, só então, vem a petição. E são apresentados aqui motivos de oração. Como já dito anteriormente, essa é uma estrutura que deve guiar também, servir de modelo para a minha e para a sua oração. Invocamos a Deus, o adoramos, e só então, e tão somente, apresentamos em nossas orações os nossos motivos, os nossos pedidos. Acontece que, em muitas circunstâncias, somos tomados de ansiedade e já nos colocamos na presença de Deus,
apresentando logo os nossos pedidos de oração, as nossas necessidades. E deixamos de invocar o seu santo nome e de adorá-lo como devidamente ele deve ser adorado. Uma outra questão interessante nessa estrutura apresentada por Jesus, nesse modelo, e que pode ser identificado na leitura desses versículos, é que a oração começa com a segunda pessoa do singular, que seria o tu. Veja nos versos iniciais, versículo número 9, santificado seja o teu nome. Versículo 10, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Sempre pensando no teu, tua. Nossas orações começam com a segunda pessoa do singular, pensando em Deus. Só depois é que vem a segunda pessoa, ou a terceira pessoa do plural, que é o nós. Não é isso que nós encontramos, por exemplo, no versículo número 11, o pão nosso. Verso 12, perdoa-nos, assim como nós, nossos devedores. Verso 13, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. A oração começa com Deus no centro, e depois que a oração se dirige para as nossas necessidades, para o nosso querer, para o nosso desejo. Então, essa é uma divisão muito bem estruturada nessa oração que Jesus apresentou como modelo. Ele não proferiu palavras de improviso, como que a esmo, mas estava apresentando uma estrutura para servir de base nas nossas orações. E é interessante que agora, quando nós entramos nesse verso 11, na primeira petição, após encerrarem 6 sessões de invocação e adoração, a primeira petição apresentada por Jesus no modelo apresenta uma necessidade de todos nós para que possamos sobreviver. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa petição é uma petição que nós desejamos e que, de fato, devemos fazer. Alguns dos chamados pais da igreja, teólogos do passado, Orígenes, Jerônimo e Agostinho, chegaram a indicar que a colocação aqui nesse modelo de oração de Jesus sobre o pão teria relação com o próprio Cristo, que autodeclarou-se como o pão da vida. Então, de acordo com esses teólogos do passado, seria errado pedir a Deus por questões materiais, e Jesus, na verdade, estaria aqui mencionando questões que são de ordem espirituais e pensando em si mesmo como o pão da vida. Então, ele estaria instruindo os seus discípulos a orarem por receberem mais de Jesus. No entanto, essa é uma informação que podemos considerar equivocada, porque todos nós temos necessidades materiais para a nossa própria subsistência. Como se dizia na antiguidade, né? Saco vazio não para em pé. E nós precisamos, para podermos melhor servirmos a Deus, temos as nossas condições físicas supridas, as nossas necessidades bem estruturadas, para assim podermos, através das nossas condições, melhor servirmos ao Senhor. O mesmo Senhor que criou-nos, Deus criou o nosso corpo. Em Gênesis capítulo de número 3, nós encontramos essa instrução a respeito da origem do ser humano, como sendo uma origem divina. Aliás, Gênesis 1, 27, nós encontramos o conselho divino reunido, o Pai, o Filho e o Espírito, afirmando: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Deus constituiu-nos, criou o nosso corpo, e na sua divina sabedoria, tinha plena ciência de que nós temos necessidades materiais que carecem de ser devidamente supridas.
E também é interessante que, com nossos corpos saudáveis, em perfeitas condições, nós podemos e somos instrumentos divinos. Aliás, a Bíblia declara que nós somos membros do corpo de Cristo. Recordo-me perfeitamente em outubro de 1985, quando o pastor Dr. Fausto Aguiar de Vasconcelos iniciou o seu ministério aqui nessa igreja, a sua série de mensagens inicial foi baseada em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Além da questão material, nosso corpo foi criado por Deus e com as necessidades de suprimento, há também um elemento espiritual envolvido nisso. Cada um dos servos de Deus é um membro desse corpo espiritual que tem por cabeça a Cristo. Somos individualmente membros desse corpo. E carecemos do bem-estar do nosso corpo físico para melhor podermos servir a Deus, desenvolvermos atividades espirituais, inclusive na casa do Senhor. Então Deus sabe que até os mais santos e dedicados servos de Deus carecem de estar bem fisicamente para poderem desenvolver a obra do Senhor. E quantos não são aqueles de nós aqui presentes que já passaram por momentos de limitação física, que inclusive os impediu de estarem presentes na casa de Deus, de estarem limitados para melhor servirem a Deus. E há uma terceira consideração importantíssima. 1 Coríntios 6, 19 e 20. O servo de Deus, o crente em Cristo, ele é templo do Espírito Santo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O apóstolo Paulo estava conversando ou orientando os crentes de Corinto a respeito da necessidade de pureza na vida relacional. Havia, muito provavelmente, de acordo com aquilo que Paulo menciona, alguns que, apesar de serem cristãos em Corinto, relacionavam-se com prostitutas. E Paulo vai descrevendo aqui que aquele que se relaciona nesse tipo de relacionamento desconsidera, sendo um crente, que ao se unir está fazendo-se um só corpo. E a consequência que Paulo diz é isso: cuidado, vocês são corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. E ele relembra aquilo que nós meditamos no domingo próximo passado pela manhã. Nós fomos comprados com precioso sangue de Jesus Cristo. Não pertencemos a nós mesmos, inclusive nossos corpos. Paulo diz que o nosso corpo deve ser usado para glorificar a Deus. Então, nós vemos aqui um quadro montado pelas Escrituras que fala da dignidade do corpo humano. O corpo humano, criado por Deus, pode ser um instrumento tanto do bem quanto do mal, mas sendo instrumento do bem, é templo do Espírito Santo. E cada um que é um crente em Cristo foi comprado pelo poderoso sangue de Jesus. Logo, consequentemente, Deus quer suprir esse corpo, que foi comprado por um preço. Por isso, é devido que os servos de Deus, os discípulos de Jesus, os aprendizes dele, orem neste termo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa petição engloba todas as necessidades materiais do crente em Cristo. Nós servimos a um Deus que sabe das nossas necessidades materiais e está aberto a ouvir as nossas orações para que receba a nossa petição e supra aquilo do que nós carecemos.
Claro que com orientações a respeito disso. Tanto Jesus sabia da importância dos corpos, que Jesus curou enfermos. Tanto Jesus sabia da necessidade dos corpos, que ele multiplicou pães e peixes para alimentar pessoas com pão material. Tanto Jesus sabia da importância e da necessidade de servir a Deus através dos corpos, que ele ressuscitou mortos, trazendo-os de volta à vida. O nosso corpo é importante, é valioso, inclusive para Deus. E sabendo muito bem disso, o cristão deve usá-lo para glorificar o nome do Senhor. Quando Jesus multiplica pães e peixes, ele nos deixa algumas lições valiosíssimas. Primeiro, relacionado a essa questão de suprimento material, não desconsiderarmos o pouco que nós temos em mãos. Lembramos da multiplicação dos pães e peixes. Estavam os discípulos de Jesus, aquela multidão, num lugar que estava num ambiente onde tivessem condições de acessar elementos para alimentá-la. Considerando que havia ali 5.000 homens, pode-se afirmar que no total poderiam ser 12.000 pessoas. 5.000 homens, além das mulheres e crianças, diz o texto bíblico. Para aquela multidão de 12.000 pessoas, de acordo com o Evangelho de João, os discípulos fazem um cálculo de que seria necessário um montante de 200 denários para alimentá-la, aquela multidão. Considerando que um denário era correspondente a um dia de salário de um trabalhador, era necessário um montante correspondente a 200 dias de trabalho para alimentar aquela cerca de 12.000 pessoas. Mas, em contraste entre a necessidade e a quantidade que se possuía, a princípio, o disparate era muito grande. Porque o que havia ali era um menininho com 5 pães e 2 peixes, que era o lanchinho dele. Só para ele. Mas Jesus, percebendo aquele pouco, e a dúvida, mesmo a incredulidade dos seus apóstolos, pediu que eles mesmos dessem ao povo de comer. Dai-lhes vós de comer. E o que causou espanto é que aqueles 5 pães e 2 peixinhos não somente saciaram os 12.000, como também sobrou ao ponto de serem recolhidos 12 cestos cheios. Interessante que, inicialmente, aquele farnelzinho só enchia o cesto do menino. E, no final, sobrou muito mais do que tinha inicialmente. As maravilhas de Deus. Quando concluiu-se aquele fato e aquela experiência, o Evangelho, de acordo com João, nos diz que a multidão ali presente, pelo menos alguns representantes, entenderam que esse sinal de Jesus deveria fazer com que ele fosse colocado na posição de rei. Versículo 14 de João, capítulo 6. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se e, novamente sozinho, foi para o monte. Quando nós percebemos a limitação dos nossos recursos em relação aos grandes desafios e as grandes necessidades que se colocam diante de nós, devemos sempre considerar aquele que faz com que o nosso pouco se multiplique. O nosso pouco não deve ser razão de incredulidade, nem de murmuração, nem de perda da esperança, mas sim de depósito na confiança em Deus. Eu creio que se o microfone aqui fosse franqueado para que um e outro, irmão e irmã, testemunhasse uma experiência da sua vida pessoal, em que, em relação ao pouco que tinha,
recebeu um suprimento não esperado e cuja fonte entende claramente que foi Deus, eu creio que muitas vozes aqui se levantariam para testemunhar a respeito. E a atitude nossa deve ser semelhante à conclusão desse texto de João 6. Reconhecer a Cristo como sendo o Messias, o profeta, aquele que anuncia a palavra de Deus, e reconhecê-lo como aquele que é digno de ser o rei sobre a minha vida, sobre a sua vida. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Interessante que, além de mencionar a questão do pão, inclui-se aqui a expressão nosso. É a primeira vez que aparece a terceira pessoa, ou a primeira pessoa do plural, né? Nós. Nosso. Recordamos que, diferentemente do que acontece no Salmo 23, que é um texto individual, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. A oração modelo é uma oração em que o coletivo está claramente presente. Aquele que ora, aquele que pede, não se deixa tomar pelo egoísmo, mas assim como ele orou no início, Pai Nosso, no momento de considerar as necessidades, também coloca na conta que eu preciso de suprimento material, mas não somente eu. Há outros que também carecem desse suprimento. Por isso, eu clamo o pão nosso. Trataremos um pouquinho mais dessa consideração mais à frente da nossa reflexão. Porém, cabe-nos agora pensar na expressão de cada dia. Necessidade do pão cotidiano. Alguém também já declarou em certa ocasião que gostaria que meu time fosse como os boletos bancários. Porque o boleto bancário sempre vence. Mas o meu time nem sempre. Cada dia nós temos uma necessidade. E carecemos do pão, que é o suprimento material para cada dia. Charles Allen faz uma seguinte declaração, para a qual chama a atenção dos irmãos. Deus sabe que nós temos que comprar mantimentos, pagar aluguel ou prestação da casa, adquirir roupa. Sabe que haverá despesa com as crianças, na escola, e todo tipo de conta para pagar. E não somente isso. Ele conhece também os desejos e necessidades pessoais que temos, além das coisas essenciais. Quando Deus nos orienta a orarmos o pão nosso de cada dia, é porque o Senhor que nos criou sabe que a cada dia nós temos necessidades a serem supridas, inclusive de ordem material. Temos que nos alimentar, temos contas a pagar, temos diversos elementos que carecem de ser supridos, nossos pessoais ou de outras pessoas. E nessa questão, quando nós pensamos no pão nosso de cada dia, que carece de ser suprido, é porque também o nosso Senhor Jesus conhece a relação que existe entre a necessidade material do nosso corpo e, quando ela não é suprida, as consequências emocionais e espirituais que isso acarreta. Há uma relação, poderíamos chamar de psicofísica no ser humano. A sua psique, a sua alma, a sua essência, influencia a sua matéria, e vice-versa. Uma pessoa que está emocionalmente abatida, ela sente consequências no seu físico. E uma pessoa também que está com problemas físicos, pode sentir-se emocionalmente abalada. É uma relação que existe nessa união psicofísica que é qualquer ser humano. Deus mesmo criou-nos assim. E aí surgem os chamados psicossomatismos, em que a alma influencia o corpo. E também o contrário muitas vezes acontece, questões do corpo influenciam questões da alma. Deus sabe muito bem disso,
E em relação às necessidades materiais, ele estimula-nos a que nós oremos e nós clamemos a Deus. Mas voltando à questão do suprimento divino, quando nós pensamos no pão nosso de cada dia nos dá hoje, é quase que impossível deixarmos de pensar numa experiência do Antigo Testamento, que é da caminhada do povo de Israel no deserto, clamando por alimento, carecendo de pão e de carne, e Deus suprindo a necessidade de carne através das codornizes e a necessidade de pão através do maná. Um interessante site de reflexões bíblicas chamado Pregador Manassés, ele apresenta características da providência de Deus. Esse tema providência de Deus é muito interessante em teologia. Nós servimos a um Deus que conhece as nossas necessidades e as supre. O próprio Senhor Jesus afirmou em certa ocasião que Deus, ele faz com que o seu sol e a sua chuva caiam sobre justos e injustos. Essa é a chamada providência geral. Mesmo aqueles que não temem a Deus, recebem benefícios da providência divina. Quando eu era criança, assistia a um desenho chamado Corrida Maluca. Quem aqui disser que já assistiu, é porque está com o seu DNA avançado, né? Data de nascimento antiga. Nesse desenho Corrida Maluca, tinha um dos competidores, era o cupê mal assombrado. E esse carro, esse veículo, ele tinha uma nuvem sobre ele que chovia só em cima dele, né? E era uma característica interessante daquele desenho, né? Porque ele vinha no desenho e a chuva é só em cima dele. Jesus, ele afirma que isso não acontece. Deus faz com que a chuva caia sobre justos e injustos e também o sol sobre justos e injustos. É a providência geral de Deus. Mas Deus também, na sua providência, ele supre necessidade especificamente daqueles que o temem e que o amam. Nessa caminhada pelo deserto, o povo de Israel havia deixado o Egito, conduzido por Moisés, rumo a Canaã, a terra prometida. Mas até chegarem lá, tendo esse grande ato de libertação de Deus da escravidão do Egito, havia um desafio que era aquele deserto até chegar à terra prometida. Enquanto nós caminhamos aqui nessa vida, meus irmãos, devemos considerar que muitas vezes nós atravessamos desertos e que, apesar dos desertos pelos quais nós passamos, devemos estar atentos para aprender lições valiosas neles. Inclusive, de estarmos atentos para a providência divina para conosco no meio dos desertos. O povo de Israel foi caracterizado por muita murmuração, apesar e não obstante o suprimento concedido por Deus de forma miraculosa. Quer fora a coluna de fogo à noite para aquecê-los, pois o deserto, interessantemente, é extremamente frio à noite, e também iluminava para conduzi-los nas suas jornadas noturnas, quer a coluna de nuvem durante o dia, que fornecia sombra naquele calor intensíssimo, e também conduzia o povo pelas suas jornadas, quer através das codornizes como suprimento material, como carne, e quer através do maná, como suprimento material. Há uma relação indiscutível entre Êxodo capítulo 16, que convido os irmãos para abrirem a sua Bíblia, e Mateus 9, versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Às vezes nós podemos correr o risco de encarar o suprimento de Deus como sendo corriqueiro, como sendo algo comum, simples, trivial, até desprovido de graça e sem brilho. Lembramos que em certa oportunidade o povo de Israel chegou a denominar o maná de algo horrível, este pão miserável. Foi a colocação que eles fizeram. Algo vindo do céu, do próprio Deus, para suprir-lhes cotidianamente, e declarando algo miserável,
esse pão miserável, lembrando-se das panelas de carne do Egito e do alimento que tinham lá, esquecendo-se que aquilo era custa de escravidão e de chibatadas. Perigoso quando nós desconsideramos o suprimento divino e ficamos com nossos olhos voltados para o Egito, ou para Sodoma e para Gomorra, como foi a mulher de Ló. Quais são algumas lições que eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito desse estudo chamado Características da Providência de Deus, o caso do maná no deserto? Jesus, portanto, ensinou-nos: o pão nosso cada dia nos dá hoje. E a primeira consideração, que são 7, que nós veremos brevemente, é que a providência de Deus, ela tira o comodismo. A providência de Deus não implica em acomodação. Veja aí, conforme eu solicitei os irmãos que abrissem, Êxodo 16, versículos 12 e 13. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Na sequência das reflexões e textos bíblicos, nós veremos que, a partir desse orvalho da manhã que se colocava ali sobre a relva, é que estava nele o maná. E para que o povo de Israel tivesse acesso a esse maná, precisavam levantar cedinho. Uma lição importante de Êxodo 16, 12, é de que a providência de Deus, ou a resposta à oração, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, essa resposta não virá conosco deitado sobre a cama e aguardando que o pão seja colocado sobre o nosso peito. Não ao comodismo. O suprimento divino, a providência do Senhor, não é uma comidinha de neném colocada na boca. E nem vem numa bandeja de prata sobre a nossa mão. O povo de Israel teria que levantar cedo para ir ao encontro do maná e de lá retirar o seu suprimento para a sua necessidade diária. Uma segunda consideração que nós vemos em Êxodo 16 é que a providência de Deus é uma oportunidade. E quando eu leio essa consideração, isso me chama a atenção e percebo a necessidade de nós estarmos profundamente alertas às providências do Senhor, aos oferecimentos do Senhor. Veja o que diz o versículo 21 de Êxodo 16. Colhiam-no ao maná, pois manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor, se derretia. O maná era concedido por Deus, dado do céu, sim. E nós recordamos Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, eles vêm do alto. Era do céu, sim. Mas se não aproveitassem logo na manhã cedo, aquele maná se derretia. Os judeus que acordassem 10, 11 horas da manhã e fossem atrás do maná, não iriam encontrá-lo mais. A providência de Deus é uma oportunidade. Hora marcada. Se não conseguiu hoje, só amanhã. Mas como é que vai acontecer? Já estava avisado, Deus avisou lá nos versículos 12 e 13. Perdeu a hora. A providência de Deus é uma oportunidade. Alguém disse certa vez que as oportunidades da vida, elas passam, e quando nós virmos um cavalo selado passando em frente a nós, não deixe de montar nele. Porque pode ser que não volte, não passe outro cavalo selado na sua frente.
estejamos atentos às oportunidades da providência divina concedida para nós. Há uma terceira consideração nessa passagem de Êxodo 16. A providência de Deus, ela dá bastante trabalho. Lembramos que não é uma papinha dada na boca, nem vem numa bandeja de prata. Dá trabalho. Onde é que podemos chegar a essa consideração? Quando nós lemos o livro de Números, que é uma passagem relativa a essa de Êxodo 16, Números capítulo 11, falando também sobre o maná, versículo 8 de Números 11. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. O maná não vinha pronto não, meus irmãos. Senhor, me dá o pão de cada dia. Pum, na minha mão aqui. Mas sem manteiga, nem um presuntinho com queijo. O povo tinha que levantar cedo. O povo tinha que ir lá, colher aquelas, como que escamas, colocar numa moia ou num grau, pisar, colocar na panela, cozinhar, para fazer bolo, para depois comer. Alguém pode dizer, mas não foi Deus que deu? Por que não me deu o bolo pronto? A providência de Deus, para desfrutar dela, dá trabalho. Orarmos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não implica que o pão vai vir pronto, quentinho na nossa mão, não. Implica que Deus vai dar para nós a saúde, a disposição para correr atrás, para ir buscar. Está escrito aqui nas Escrituras. Espalhava-se o povo, colhia em moinhos, moía num grau, pisava, cozinhava na panela, fazia o bolo. E aí, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, é uma palavra do apóstolo Paulo, que é dada dentro de um contexto interessante. Quando o apóstolo Paulo faz a seguinte exortação. Porque quando ainda convosco, disse Paulo aos crentes de Tessalônica, vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. A palavra dura de Paulo está dentro desse contexto, lá que vem, não é invenção de Paulo, vem lá de Números. A providência de Deus dá trabalho. Uma quarta consideração sobre a providência divina. A providência de Deus nem sobra, nem falta. O que Deus prometeu foi dar o pão de cada dia. Não é o pão para 50 anos. É o pão de cada dia. A concessão do maná era uma forma do povo confiar em Deus. O mesmo Deus que me supriu hoje é o Deus também que vai me suprir amanhã. Em Êxodo capítulo 16, voltando lá, agora no versículo 18. Porém, mendindo com o Gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Não sei se você já foi a um self-service pé sujo, que tem lá, se você deixar muita comida no prato, você vai pagar aquilo que você botou no prato e não comeu. Já foi num lugar assim? Alguém aí? Já, né? Então tem muita gente que vai no pé sujo também, igual a mim. Então a pessoa pega mais do que pode comer. Porque vê tudo lá, self-service tem esse problema, né? A gente vai ver, isso aqui é gostoso, isso aqui também, né? Isso aqui é legal também, quando você vai ver, você, aquele prato de estivador que nem todo mundo consegue encarar, né? Aí fica desperdiçando. No caso aqui de Êxodo 16, 18, as pessoas colhiam e para ninguém faltava, nem sobrava. Porque a ideia era que eles reuniam e dividiam depois. Para cada um ficava um gomer, ou em outras versões da Bíblia, um homer, que dá mais ou menos 1,76 litros. Menos de 2 litros.
que era o suprimento para um dia. Havia aquela consideração em conjunto de que não vamos pegar demais, porque se a gente pegar demais, vai faltar para o outro. E aí nós lembramos do pão nosso. Eu não estou pensando só em mim, eu estou pensando também no meu próximo. O apóstolo Paulo critica isso numa das igrejas das quais ele escreve, dizendo que naquela refeição que era realizada no domingo, entre os cristãos, antes da ceia do Senhor, havia aqueles que comiam demais e não sobrava para quem vinha depois. E aí que ele vai dizer, se alguém tem fome, que coma na sua casa, não vem aqui querer comer aqui na igreja, não. Somos esfomeados. A ideia do pensar em todos, no coletivo. Então, a providência de Deus não sobra nem falta. Às vezes, nós nos sentimos constrangidos em certas circunstâncias. Alguns anos atrás, em Juiz de Fora, um trabalho que eu costumava fazer com norte-americanos ali, quando eu via um grupo dos Estados Unidos, da Flórida, um dos componentes daquela caravana, naquelas visitas nos lares, depois ele me chamou à parte e falou assim, ô Ivan, eu estou me sentindo constrangido, porque eu vivo com muito mais do que eu preciso. Ele começou a se comparar com aqueles lares humildes que nós visitávamos, nas portas que nós batíamos. E ele se sentiu constrangido, vendo que as pessoas aqui no Brasil, naquela localidade, estão vivendo e com menos do que ele possuía. E ele chegou à consideração que ele tinha muito mais do que ele precisava para viver. E, infelizmente, às vezes, nós não temos essa percepção, né? E somos aqueles que acumulam, inclusive, bens, como aquele homem, né? Bem-sucedido. Né? Alma, tens em depósito muito para muitos anos, come, bebe, regala-te. Aquele certamente não fazia essa oração, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas devemos considerar que a providência de Deus faz com que não falte nem sobre à medida que nós dividimos. Uma quinta consideração, a providência de Deus, ela é dada no deserto. Foi assim com o povo de Israel, foi no deserto que eles receberam e perceberam melhor o suprimento de Deus. Há circunstâncias em que nós enfrentamos os nossos desertos e nos achamos totalmente abandonados por Deus. E não percebemos que o Deus supridor está conosco para nos auxiliar. Êxodo capítulo 16 e o verso 35 de Êxodo 16. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Os 40 anos que eles passaram no deserto, transitando por regiões não habitadas, Deus esteve suprindo-os diariamente com maná. Somente quando chegaram à entrada da terra prometida, onde havia naquela terra prometida uma terra chamada de que mana leite e mel, onde havia todos os bens e gêneros que eles poderiam se alimentar deles, é que o maná cessou, que o maná parou. Nós servimos a um Deus que conhece as nossas limitações, os desertos pelos quais passamos e que nos supre neles. Uma famosíssima poesia, que eu creio que aqui a maioria, se não todos conhecem, é chamada Pegadas no Deserto, que retrata muito bem essa questão. Para aqueles que ainda não conheçam, ela descreve que a vida de uma pessoa foi descrita através de pegadas na areia, pegadas na areia da praia. E aí, aquele que conversava com Cristo disse, mas Senhor, durante os momentos mais alegres da minha vida, eu percebi ali 2 pares de pegadas. E Jesus respondeu, era eu caminhando contigo. Mas, Senhor, nos momentos mais difíceis, de maior limitação, havia somente 1 par de pegadas. O Senhor me permitiu andar sozinho, Senhor. O Senhor não estava comigo.
E Jesus respondeu: não. Aquelas pegadas não eram suas, eram as minhas pegadas e eu estava carregando você no colo. Nos momentos de limitação da nossa vida, o Senhor está carregando-nos no colo. Naqueles 40 anos no deserto, o Senhor estava carregando o povo de Israel no colo. E somente quando chegaram na terra prometida, é que eles puderam, através das suas próprias condições, naquela terra que manava leite e mel, ter acesso àqueles gêneros produzidos por ela, e então o maná cessou. A providência de Deus é dada no deserto. Então, se você está hoje vivendo no deserto, você pode se acalmar e confiar em Deus, porque Ele proverá para a sua vida enquanto você houver necessidade. É claro que considerando o que nós vimos, né? Dá trabalho, não sobra nem falta, não há lugar para comodismo, mas à medida que nós nos colocarmos com o nosso esforço, as nossas mãos ao trabalho, nossa disposição de conquistarmos, o Senhor vai suprir e vai entrar com a sua providência. Penúltima consideração sobre a providência divina. Para identificá-la, é preciso ter comunhão com Ele. Êxodo 16, versículo número 15. Vendo-a, ou seja, essa coisa fina, semelhante a escamas, que era o maná, vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabia o que era. Disse-lhe Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Para identificar a provisão de Deus, é preciso estar em comunhão com Ele. Eu acho interessantíssima essa consideração de que o nome maná, lá em hebraico é manru, significa o que é isso? Eu vou comer o que é isso? É a provisão de Deus. Porque eles não estavam em comunhão com Deus, estavam esperando o pão pronto, ou o bolo pronto, vindo numa bandeja de prata. Quando a provisão de Deus chegou, que negócio é esse? Daqui são escamas. Eu estou esperando o pão pronto na minha mão para eu só comer. Há certas circunstâncias em que nós não identificamos a providência de Deus por falta de comunhão com Ele. Nós carecemos ter comunhão com o Senhor para que percebamos os sinais e orientação divina para nós. Última consideração e sétima. A providência de Deus não é exatamente o que você quer, mas é aquilo que Deus dá. Às vezes nós queremos o potinho, né, de papinha de criança pronta para só botar na boca e comer. Ou queremos a bandeja de prata na nossa mão. Mas Deus não fez assim com o povo de Israel, não. Ele deu as escamas lá, para o povo levantar cedo, ir lá buscar. Se perdesse o horário, não ia comer. E tinha que ir todo dia, não podia guardar. Eu vou catar logo hoje e vou guardar por uma semana, porque levantar cedo todo dia dá ruim, né? Então vou pegar tudo aqui hoje, guardar por uma semana, aí eu não preciso levantar, posso guardar mais. Não. Se guardasse, apodrecia. Porque tinha a obrigação de no dia seguinte levantar cedo de novo para ir lá pegar um negócio. Senão não ia ter. A providência de Deus não é exatamente o que você quer, mas é o que você precisa para seguir na sua direção divina. Um autor chamado Maltby Babcock afirmou o seguinte: por trás do pão está a farinha. Por trás da farinha está o moinho. Por trás do moinho, o trigo, a chuva, o sol e a vontade do Pai. O pão chega na nossa mão, mas ele tem a sua origem em Deus. Passando pela farinha, pelo moinho, pelo trigo, pelo sol e a chuva que providenciaram a possibilidade do trigo germinar. E o sol e a chuva existem porque Deus é que fez isso.
Por isso que quando nós falamos que o pão de cada dia Deus nos dá, porque Ele é a origem de tudo, né? Que Deus nos abençoe no sentido de que nós possamos orar devidamente. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas sabendo que a providência divina nos tira do comodismo, é uma oportunidade, dá trabalho, não sobra nem falta, é dada no deserto. Para identificá-la, precisa estar em comunhão com Deus. E a providência de Deus não é exatamente o que eu quero, mas aquilo que Deus tem para nos dar. Que nós possamos, então, à luz desse modelo ensinado por Jesus, que possamos aprender devidamente a orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Vamos falar com Deus? Senhor Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos nos comunicar contigo nessa reflexão sobre o pão cotidiano. Tira-nos, ó Deus, do comodismo. Ajuda-nos a não estarmos, ó Deus, querendo receber aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor tem para nos dar. Ajuda-nos a identificar aquilo que é a tua provisão devida. Abre os nossos olhos, ó Deus, para a certeza de que nos desertos da vida que todos nós enfrentamos, tu nos dás condições de sermos mais do que vencedores. Que até aquele dia em que entramos na nossa terra prometida, o Senhor há de cuidar daqueles que confiam em ti e que buscam fazer a sua parte para conseguir, ó Deus, o cuidado do corpo que foi criado pelo Senhor, para que permaneçamos saudáveis, instrumentos úteis na tua obra e no teu reino. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.